No passado, o pai era considerado o personagem de menor importância na educação dos filhos. Hoje, essa visão é completamente diferente e os especialistas concordam que a figura paterna é essencial para o desenvolvimento das crianças. Mesmo assim, com a vida cada vez mais atribulada, a maioria dos homens tem dificuldades para dedicar algum tempo para brincar com os filhos. Por conta disso, o Colégio São Paulo, esse ano, organizou uma comemoração especial pelo Dia dos Pais, que fez muito marmanjo se emocionar. Confira! A homenagem começou com um texto especial que falava sobre a importância do pai na vida dos filhos. Logo em seguida, foi a vez da apresentação das crianças, acompanhada com atenção por muitos papais que não esconderam a emoção na hora das músicas. Durante muito tempo, psicólogos e pesquisadores do comportamento afirmavam que o pai possuía um papel secundário no desenvolvimento dos filhos. Essa era, mais ou menos, a visão estabelecida até algumas décadas atrás, quando psicólogos, motivados em parte pelo número crescente de mulheres entrando para o mercado de trabalho, começaram finalmente a prestar atenção nos pais. Uma das coisas que os pesquisadores perceberam é que o pai começa a influenciar os filhos muito antes do nascimento. As crianças que se sentem amadas pelos pais possuem a autoestima comparativamente mais alta e possuem menores riscos de desenvolver problemas mentais ao longo da vida. Muitos pesquisadores sugerem que um pai cuidadoso é tão importante quanto uma mãe amável para o bem-estar da criança no longo prazo. E foi justamente essa consciência da importância da figura paterna a tônica da festa em homenagem aos pais, organizada pelo Colégio São Paulo. Olha, o papel da família, na verdade, hoje em dia, é muito complicado, porque os pais trabalham fora, as crianças, a maioria das vezes, ficam com empregada, né? Vêm para a escola. Então, são momentos como esses que é importante a participação dos pais, porque é nessa hora que o pai pode curtir seu filho, pode aproveitar do momento escolar dele, participar das atividades na escola. Eu acho que essas oportunidades que os pais devem aproveitar. E aqui a gente teve uma participação boa, os pais foram presentes, foram participativos. E hoje é rico esses momentos para poder curtir mesmo, o pai com o filho. E não faltaram atividades e brincadeiras. Depois do ginásio, os pais foram para as salas de aula, onde a interação com os filhos foi total. Preparamos uma manhã bem agradável para os pais com os filhos. Tivemos no primeiro momento a oração, como de costume da nossa escola. Depois a homenagem com 2 músicas que nós ensaiamos durante 2 semanas. Tivemos o momento do café da manhã e depois fomos para a sala. Na sala preparamos algumas atividades em que os pais realizavam com as crianças. Então foi um momento bem rico, que os pais participaram todos os momentos com o filho. Atividades o tempo inteiro juntas. Fizemos também a caça ao tesouro, que foi muito rica, na qual encerramos encontrando o presente que as crianças prepararam para eles. Além de incentivar a interação entre pais e filhos, as brincadeiras também ajudam no desenvolvimento da criança. O objetivo dessa atividade é desenvolver de forma lúdica o corpo da criança, a psicomotricidade, a aprendizagem, que é muito importante nessa idade, desenvolver brincando, aprender brincando. Em meio a diversas brincadeiras, algumas superaram as expectativas. Todas as atividades foram muito agradáveis, as crianças participaram muito, brincaram, mas a atividade que fez mais sucesso é a que a gente chama de risque e rabisque, que é uma atividade que tem a parceria do pai junto com a criança, eles desenham juntos, com fundo musical, e essa brincadeira, todo mundo desenha todas as folhinhas, então a gente passa as folhinhas até chegar o desenho
no que começou, né? E todo mundo tem o seu desenho juntinho ali, então eles gostam muito dessa brincadeira. E foi a que fez mais sucesso. Para cada pai, um momento foi mais especial do que os outros. Gostei do momento que teve a apresentação ali na quadra, as crianças cantando, né? Uma música para cada pai. E o momento com os outros pais na sala de aula, com as outras crianças, o momento que a gente teve para se integrar com nossos filhos e com outros filhos também, amiguinhos da sala, que a gente só ouve falar no dia a dia, quando o filho chega da escola, que fala que um amiguinho fez isso, o outro fez aquilo, e a gente não tinha esse contato com esses amiguinhos. Então, foi um momento bom aí para a gente estar se integrando não só com as outras crianças, amigos dos nossos filhos, mas também com os pais aí que tiveram presente na sala de aula com a gente aí nesse momento. Uma coisa é certa, a comemoração pelo Dia dos Pais é um momento único, tanto para pais quanto para filhos. É um momento importante para a vida da criança, né, e da família, né, que integra a família na escola. Você acaba conhecendo os outros pais que você não tem contato todo dia, né, por causa do trabalho. E é muito importante para aproximar a casa do colégio, né, porque na verdade é a extensão de casa, então acho super importante esses momentos. Achei bem legal, uma iniciativa do Colégio São Paulo de integrar os pais. Tem muitos pais que trabalham no Rio, né, fora, que é o meu caso, durante a semana. E fim de semana a gente, né, sempre brinca, mas eu achei bem legal porque integra, né, a criança, o pai. Assim, é uma iniciativa bem interessante. É um momento muito importante para nós pais, né? Principalmente o meu, que é o primeiro ano da minha filha na escola, minha primeira festa de Dia dos Pais. É um momento importante para a gente estar junto com nossos filhos, já que no dia a dia às vezes falta um pouquinho de tempo, né? Mas uma comemoração muito bacana e a escola está de parabéns aí por esse momento aí, proporcionado com nossos filhos. Sou psicólogo e emocionalmente para a formação da criança é essencial, ela saber que tem o mesmo carinho na escola, que também tem em casa, que as professoras repetem a educação de casa e em casa a gente pode replicar o que vai na escola, para a formação do caráter, da personalidade, de princípios morais, acho que isso é o mais importante. As crianças ficam muito felizes em estarem ali com seus pais, né? É um momento muito agradável, brincam, curtem a cada momento, é muito gostoso, é um momento muito legal. Entre 1999 e 2009, o número de padres em todo o mundo aumentou 1,4%. O dado é do Anuário Estatístico da Igreja Católica e revela que atualmente no mundo existem mais de 400 mil padres. Pela primeira vez desde 1999 em todo o mundo, com exceção da Europa, o número de ordenações supera o de falecimentos e abandonos. Em agosto foi comemorado o Dia do Padre e nossa equipe conversou com o padre Leonardo Tassinari. O estudo da Igreja aponta que o número de padres e de católicos aumentou na África, Ásia e América Latina e caiu na Europa e América do Norte. A tendência é invertida no que se refere ao clero. A maior parte dos sacerdotes é europeia, 46,5%, seguida por americanos, 29,9%, asiáticos, 13,5%, africanos, 8,9% e da Oceania, com 1,2%. Para o padre Leonardo Tassinari, são muitos os desafios enfrentados hoje em dia por aqueles que se sentem chamados a exercer o sacerdócio. Acredito que os principais desafios de um padre hoje em dia são os mesmos desafios dos demais profissionais. Lidar com o novo. Vivemos numa época de mudança, uma mudança de época, e diante de tantas mudanças, precisamos conhecer aquilo que se muda para poder anunciar uma mensagem que é a mesma ontem, hoje e sempre, como mesmo Jesus havia dito, né? O mesmo ontem, hoje e sempre. Então, adaptar esta verdade, que é imutável, de forma com que todos possam fazer experiência dela. No mundo
tão subjetivista, onde as pessoas todos os dias mudam de opinião, todos os dias seguem uma nova moda. Nós somos chamados a mostrar que existe uma verdade que seja objetiva. No fundo, procurar fazer com que as pessoas busquem um certo equilíbrio na própria vida, mostrando que nós valemos por aquilo que somos, não por aquilo que temos, não por aquilo que não pela moda, não pela opinião alheia, mas seguindo sempre os princípios do Evangelho. Acredito que uma grande dificuldade seria se adaptar um pouco, não é? Esse tempo que estamos vivendo, a mudança de época, que é uma época de mudança. Segundo o padre Leonardo, para aqueles que têm interesse pela vida religiosa, o essencial é verificar se existe uma verdadeira vocação. Olha, vocação significa chamado. A vocação à vida sacerdotal é um chamado que Deus faz àqueles a quem Ele escolhe para poder servir a Ele, né, neste mundo. A vocação é, de nossa parte, uma resposta ao chamado que Deus nos faz para poder servi-lo na sua igreja. Para se tornar padre, é preciso passar por uma formação que inclui diversas etapas. Um rapaz ele pode entrar para o seminário para poder fazer o chamado seminário menor, que corresponde ao 2º grau. Então, ele entra para o seminário, pode fazer o 2º grau estudando no seminário menor. Porém, se ele já tiver estudado o 2º grau, já tiver feito essa etapa, então ele entra para fazer o propedêutico. Um ano de propedêutico, que significa um ano de adaptação, um ano de conhecimento, para poder ver como funciona a vida religiosa, um tempo de discernimento mais profundo, já dentro do seminário, convivendo com todos os seminaristas, um ano para poder conhecer melhor, discernir um pouco melhor a sua vocação. Depois começam os estudos acadêmicos, mais 3 anos de estudo de filosofia, onde é feito na Universidade Católica, no nosso caso, Diocese de Petrópolis, e depois mais 4 anos de teologia. A teologia é feita dentro do seminário propriamente dito, lá em Correias, em Petrópolis. Tudo são 8 anos de preparação, se ele já tiver feito o seminário menor do lado de fora. O propedêutico, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Se não tiver feito o seminário menor, não tiver feito o 2º grau, então tem mais esse período anteriormente. Todos estes anos de estudo e preparação para a vida religiosa têm uma justificativa. Um médico, para poder ser um bom médico, precisa se preparar, precisa estudar, precisa se dedicar. Um jornalista, para poder desempenhar bem a sua profissão, precisa estudar, precisa se preparar, precisa conhecer a realidade que está à sua volta. O padre precisa se preparar, precisa estudar, conhecer também a realidade à sua volta, para que ele não seja apenas um ali que dá a sua opinião. Nós não somos chamados a dar opiniões, somos chamados a sermos precisos naquilo que nós conhecemos. Deus não é fruto de uma ideia, Deus não é fruto de uma opinião, mas Deus se revela. Então o tempo de preparação é um tempo onde nós nos dedicamos a conhecer este Deus que se revela na nossa história, se revela para o nosso mundo. Um dos fatores apontados por alguns como um obstáculo que impediria que mais jovens se tornassem padres é o celibato, o voto de castidade. Mas o padre Leonardo tem uma outra visão sobre o assunto. Às vezes as pessoas possuem uma ideia de que o celibato é um peso, uma dificuldade, um grande problema. Mas eu costumo pensar no celibato de uma forma diferente. A igreja não impõe um celibato. A igreja convida para vivermos o celibato. Aqueles que querem ser padre, a igreja não obriga ninguém a ser padre. Aqueles que querem ser padre escolhem livremente o celibato. Aqueles que querem se casar escolhem livremente renunciar a todas as outras mulheres para poder ficar com uma. Nós padres escolhemos livremente renunciar, não é, esta vida para que possamos nos dedicar totalmente a Deus. Não é uma imposição, você tem que viver assim. Uma vez que você deseja ser padre, nós escolhemos tudo aquilo que corresponde à vida sacerdotal. Uma das coisas que corresponde à vida sacerdotal é o coração indiviso, a nossa vida inteiramente dedicada para Ele. E uma vez que escolhemos tudo aquilo que é o ser padre, um dos elementos significa o celibato. Existem 2 tipos de padres, os diocesanos e os religiosos. A diferença está propriamente no carisma. O padre diocesano tem o carisma primeiro, digamos assim, de ser o bom pastor.
ele está numa paróquia e precisa apacentar o seu rebanho, precisa cuidar daquelas ovelhas numa paróquia que o bispo o confia. O padre religioso, ele tem o seu carisma, segue o carisma segundo o carisma próprio da sua congregação, da sua ordem religiosa, que geralmente vem do seu fundador. Então, a diferença está basicamente no carisma. Apesar de crescente, o número de novos sacerdotes ainda é pequeno, levando-se em conta que o número de católicos no mundo já ultrapassa 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Para abraçar a vida religiosa, o jovem que tem interesse em ser seminarista precisa ser forte o suficiente para deixar de lado as inúmeras tentações que são oferecidas hoje em dia. Uma vez que a vocação é um chamado, o que leva ao jovem é exatamente a paixão por este Deus. Uma vez que Deus se revela, o jovem o conhece e percebe que servir a este Deus é melhor do que qualquer outra opção da sua vida. Então, apaixonado por Deus, conhecendo a Deus, ele decide, como um jovem escolhe uma moça para poder namorar, para poder se casar. A vocação, o chamado a uma vida sacerdotal, também o jovem, seja também o adulto, ele se apaixona por este Deus e resolve escolher ficar com ele, servindo a este Deus. Você vai ver no próximo bloco do CSP Notícias uma entrevista exclusiva com a Madre-Geral da Congregação das Angélicas de São Paulo. É logo depois dos nossos comerciais.